Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos iniciar a audiência de instrução e julgamento. As partes já me informaram que não há possibilidade de acordo, a requerida não apresentou nenhuma proposta. Então, nós vamos iniciar com o depoimento da parte autora, que se faz presente na sala de audiências da Sexta Vara Civil. Eu vou pedir a proposta da requerida que saia da sala virtual e que, tão logo nós concluamos o depoimento da autora, a senhora será admitida novamente na sala virtual, tá bom? Bom dia, senhora. Eu vou pedir apenas e somente durante o seu depoimento, para que a gente possa ouvi-la melhor e possa identificá-la, que retire a máscara. Ok? A senhora está me ouvindo bem, claramente? Estou. Preciso que a senhora fale de uma forma bem clara para que fique, tá? Tá bom. Bom dia. Seu nome completo, por favor? Olga Mercedes Ribeiro Souza. Olga? Isso. Olga Mercedes Ribeiro Souza. A senhora é brasileira? Sim. Seu estado civil? Casada. Sua profissão? Sou dona de casa. A senhora é síndica do condomínio Porto do Sol? Sim, síndica. Tá. E o seu endereço, qual é? Avenida Santa Isabel, condomínio Porto do Sol, bloco B, apartamento 403, Vicente Viário. Vicente Viário, São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. A senhora pode rapidamente me dizer o que aconteceu? Assim, de forma resumida, depois eu lhe faço algumas perguntas. Tá. No dia 31 de janeiro, né? Deste ano ou do ano passado? Do ano passado. Tá. Por volta de umas 6 horas da tarde, começou uma chuva, aí começou a oscilar a energia, né? Ficou indo, vindo, e aí umas 7 horas teve um estrondo, faltou a energia completa, ficou totalmente no escuro. Aí algumas pessoas a gente desceu para saber o que tinha acontecido e tal, e estava o pessoal chegando, os portões do manual. Aí quando ficou sem energia, passou-se um tempo, acho que eram teve a troca de porteiro, acho que umas 10 horas, 10h30, mais ou menos, eu não me lembro direito, mas deve ter sido, voltou a energia. Quando voltou, o porteiro já da noite tentou ligar o portão, a central de interfone, os elevadores, e ele me notificou, pediu que eu descesse, que não estava funcionando. Nada estava funcionando. No outro dia, foi que eu pude tomar providência, eu chamei o pessoal da manutenção, e eles me constataram que tinham queimado por conta da falta de energia, né? Aí foi que a gente tomou as providências, eu chamei o pessoal para arrumar o que tinha que ser arrumado. Foi quando a gente tentou ver o que dava para fazer, porque o custo do elevador foi caro, né? A gente fez um paliativo para poder botar para funcionar e arrumando o que tinha que arrumar foi quando eu notifiquei a SEMAR. Então, vamos por partes. A senhora me ouve bem, não? Vamos por partes. O portão era um portão eletrônico? Como é que era o portão? O portão eletrônico. Portão de entrada dos carros. Isso. Ou seja, as pessoas acionam para abrir e fechar. Exatamente. Não, o porteiro. A gente tem o botão dentro, né? E o porteiro tem o controle remoto, ele abre e fecha. Abre e fecha, perfeito. Esse portão, ele é imprescindível ali para o funcionamento do condomínio? Ele é imprescindível, porque causou um transtorno assim. O pessoal estava chegando do trabalho, estava chovendo, o menino teve que deixar no manual, então ele tinha que sair, abrir o portão do manual, fechar de novo. Da guarita até o portão é uma distância relativa? Não é muito longe, não. Desceu, tem uma escadinha, a guarita desceu, abriu o portão, fecha de novo. Ou seja, ele teria que descer a cada carro que entrasse ou saísse? Sim, para não deixar o portão aberto. Perfeito, entendi. Quantos andares tem o prédio? 5. 5. E tem elevador? Né? O elevador queimou também uma peça, parou de funcionar? Sim. Parou de funcionar. Existem pessoas idosas no elevador? No bloco A, onde o dano foi maior,
tenho várias idosas que tiveram problemas, entendeu? Inclusive, tinha uma que fazia fisioterapia, era complicado para ela descer, né? Então, foi mais, a gente tentou fazer, fizemos uma taxa extra de emergência, para que a gente botasse ele no mínimo para funcionar, porque ela mora no 3º andar. Deixa eu perguntar uma coisa. A questão do elevador foi apenas no bloco A, não foi no bloco B ou foi nos dois? Foi nos dois, só que um teve mais dano do que o outro. O problema os elevadores pararam tanto num quanto no outro. Exatamente. Tá. E a central telefônica? É o central do interfone? É a central de interfone. O porteiro se comunica com os apartamentos. Tá. Então, quando aconteceu essa falta de energia e todos ali, e quando voltou a energia, esses equipamentos não funcionavam. A senhora chegou a entrar em contato com a SEMAR logo no dia ou no dia seguinte? Não. Não entrei no mesmo dia, não. A senhora entrou em contato com a SEMAR quando? A gente entrei no outro dia. No dia seguinte? Eu não me lembro. Se eu não estou enganada, inclusive, eu entrei pelas duas partes, porque eu também tive, minha televisão também queimou, né? E eu também entrei, meu pessoal e deles, do condomínio. Isso no dia seguinte já? Isso no dia seguinte? E a SEMAR deu alguma resposta à senhora? Sim, a menina que falou comigo me disse que ia mandar uma pessoa, né, para fazer a verificação dos equipamentos, para ver direitinho como é que estavam as coisas, só que não foi ninguém. Ou seja, a senhora entrou em contato, no dia seguinte, o atendente informou que iria encaminhar uma pessoa e não foi. Tinha que ser feito, para dar a entrada, tinha que ir alguém lá para verificar, precisava de laudos, essas coisas todas. Tanto que eu pedi para a Atlas, que foi lá ver o laudo, para o menino da central, eu também pedi que ele me fizesse um laudo, tudo como eles me solicitaram. E que iam lá ver as peças, estão guardadas lá, mas não foi ninguém. Tá. E quantos dias a senhora esperou a SEMAR antes de fazer o conserto no condomínio? Para eles irem lá? Sim. Não, eu não fiquei esperando, doutor. Eu comecei a tomar minhas providências, porque, como eu lhe falei, eu tinha idosas, quer dizer, eu tenho idosas lá, aí a gente fez logo uma reunião para ver como é que a gente ia resolver, porque eu pedi para a Atlas também fazer um orçamento, né, que demora um pouquinho, para a gente ver a condição da gente de pagar, pelo menos para botar para funcionar. Quantos dias entre o problema e a senhora tomar essas medidas, elas serem efetivadas, quantos dias levaram? Por exemplo, quantos dias levou para o conserto do elevador? A senhora se recorda? Não. Mas foi 2, 3 dias depois? Não, foi mais dias. Para consertar o elevador foi mais tempo. Mas eu não sei precisar a quantidade de dias, não. Porque faz muito tempo. Mas foi mais tempo do que? E o portão, a senhora foi consertado quando? Não, o portão foi consertado uns 2 dias depois. 2 dias depois. A central telefônica? Demorou um pouquinho mais, mas também a gente não demorou mais. O que demorou mesmo foi o elevador. Elevador, tá. Então, mas entre o contato que a senhora fez com a SEMAR e o conserto de todos esses equipamentos, primeiro o portão, depois a central, depois o elevador, nesse período a SEMAR esteve lá, a Equatorial esteve lá, enviou alguém para... No condomínio, não. Para falar comigo, não. E no caso específico das suas televisões, foi resolvidas? Foram lá também? Não, no caso da minha televisão nem foi resolvido porque eles me mandaram que tinha uma data que eu tinha falado uma data errada, mas assim, sendo que eu não falei a data errada, alguém lá na hora que eu fiz a notificação deve ter escrito a data errada, e foi ficando, e assim, sabe, vai passando, a gente vai deixando passar mesmo, né? E acabou que, no caso da minha televisão, eu nem liguei mais. Então, assim, os concertos não foram imediatos, né? Foram... Não. Tá. E a SEMAR não apareceu nesse período, né? Não. Nunca me procurou. Tá. Agora, isso não... Houve algum constrangimento para o condomínio? O constrangimento
impedimento é das pessoas terem que ter esse problema com o elevador, né? Ah, chatice de não ter que pegar. Exatamente. Aí tinha uma pessoa que tem fisioterapia, ela não pôde descer. Teve um menino que passa da fisioterapia, teve que descer pela escada com a cadeira de roda. Então, é uma série de coisas que, querendo ou não, sou eu que respondo, né? Entendi. Sobra para o síndico, né? Exatamente. Tá bom. O doutor tem perguntas? Tenho sim, Excelência. Pois não? Excelência, eu faço direcionado a Pode Vossa fazer Excelência. Pode fazer direto. Tá ok. Vamos lá. A síndica, ela formulou a reclamação junto à Equatorial para ressarcimento de danos elétricos ou apenas informou a falta de energia? Ela entendeu a pergunta? Por danos elétricos? Não, se a senhora entendeu a pergunta, se a senhora ligou apenas comunicando o fato, dizendo que não estava funcionando, e se depois a senhora chegou a pedir o ressarcimento. Quando eu liguei, eu falei da falta de energia que tinha ocorrido e dos danos que tinham ocorrido. Tá. Mas o doutor quis saber se depois a senhora pediu o ressarcimento. Não, só depois que eu falei com o advogado, depois que a gente... Depoimento pessoal. Então, doutor, ela fez a reclamação pedindo para a SEMAI ir lá, mas não houve pedido de ressarcimento administrativo. Pode continuar. Então, não houve apresentação de nenhum laudo técnico e nenhum orçamento junto à Equatorial. Como? Qual a pergunta, doutor? Se houve apresentação de algum laudo técnico ou orçamento à Equatorial. Os laudos que foram pedidos, sim. Mas foram apresentados administrativamente ou só mediante essa ação? Só com ação. Só com ação. Eu posso falar? Pode. Pediram um laudo, né? Que eu liguei reclamando que pediram para fazer o laudo, que as pessoas que eu pedi fizeram. Eu esperei a SEMAI lá no condomínio, como eles falaram que iam para ver os danos do material e tudo. Eu achei que era nesse período que eles iam que eu entregaria o laudo. Pode continuar, doutor. A síndica sabe informar qual a situação de funcionamento do elevador atualmente? Já foi todo reparado? Se for reparado paliativamente ainda? Foi paliativamente, como eu falei na primeira coisa, a gente botou ele para funcionar, mas tem botão que não funciona, porque o conserto dele total é muito caro, para a gente poder arcar com isso, mas a gente precisava que ele funcionasse. Então, a gente fez um paliativo, que é o que dura até hoje, né? Ele funciona, tem hora que para, mas a gente tentou fazer com que ele, pelo menos, funcionasse. Mas esse paliativo, então, ele está fazendo com que o elevador pare em todos os andares do prédio? Doutor, qual a relevância da pergunta? Excelência, para saber a situação do elevador. Ela já explicou qual é a situação atual do elevador, doutor. Agora, tecnicamente, doutor, a próxima pergunta, por favor. Tá certo, Excelência. Só em relação, a síndica, em relação ao recibo do interfone. O recibo de pagamento ele é datado do dia 1º de fevereiro de 2019, ou seja, um dia seguinte à ocorrência. Eu gostaria de saber se nessa data ele foi de fato reparado. Sim, foi de fato trocado. No dia 1º de fevereiro. O dano foi dia 1º, quando eu desci para resolver as coisas. O que a gente pôde resolver foi resolvido de imediato, porque eu já estava sem elevador, o portão no manual e sem interfone. Então, o mais barato era o interfone, a gente providenciou o interfone. Certo. Insatisfeita, Excelência. Sem mais perguntas. Perfeito. Muito obrigado, senhora. A senhora pode pôr a máscara, compreendeu? E a senhora está dispensada, né? A senhora pode aguardar o final da audiência lá fora
uma questão sanitária. Eu vou pedir para a advogada sentar neste local para poder fazer perguntas para a proposta da requerida. Então, vamos lá. Bom dia, senhora Cíntia. O seu nome completo, por favor? Bom dia. Cíntia Moraes Garras. Cíntia Moraes Garras. A senhora é brasileira? Sim, Estado brasileira. civil? Solteira. Solteira. Profissão? Assistente comercial. Profissão? Eu sou gestora de recursos humanos, mas atuo na empresa como assistente comercial. Como preposta. Tá. Seu endereço completo? Rua B, número 23, apartamento 5, Coazerma 2, São Luís. Tá. Perfeito. A senhora trabalha nessa área de sinistro, de intercorrência no fornecimento de energia elétrica? Não, eu trabalho na área de relacionamento com o cliente, que trata também as reclamações referentes a danos elétricos, todos os tipos de reclamações. Quando se trata de uma reclamação oriunda de um condomínio, por exemplo, portão elétrico, elevador, há situações dessa natureza? Inicialmente eu não entendi a sua pergunta. Vou modificar a pergunta. Pergunta o seguinte: se é comum, ou se acontece, embora não sendo comum, em que haja reclamações de condomínios que, em função de uma queda de energia, uma variação de energia, isso afete o elevador, o portão eletrônico, ou o interfone. Já aconteceu esse tipo de reclamação? Sim, já aconteceu. Neste tipo de reclamação, qual é a providência que os senhores adotam? Porque, sem dúvida, um elevador, um prédio, é um elemento essencial. Porteiro eletrônico é um equipamento essencial. Interfone é um equipamento essencial. Existe alguma dinâmica diferente do que numa residência térrea? Não. Na verdade, havendo a oscilação, um sinistro, qualquer tipo de perturbação na rede, que afete o condomínio ou as instalações, as contas de contrato do condomínio, que o cliente, ele inicialmente ele vai reclamar de falta de energia ou de oscilação, né? Primeiro. Segundo, ele vai, se teve alguma queima de algum equipamento, independente de qual equipamento que seja, ele também vai nos reclamar sobre esse equipamento. Uma pergunta para a senhora. Então, a queima de um elevador no condomínio é tratada da mesma forma como a queima de um televisor numa casa térrea? Da mesma forma? Sim, a reclamação, sim. Não, a resposta é da mesma forma? Da mesma forma. Tá bom. Não tem acordo, né, doutor? Tá certo. Então, vamos continuar. No caso específico, houve a reclamação no dia 31 de janeiro. Com quantos dias o preposto da Senar foi até o local para fazer a averiguação? Não houve reclamação de queima de equipamento. Nessas duas contas contratos, nós não recebemos reclamação da queima dos elevadores. Nós tivemos reclamação de falta de energia por uma descarga atmosférica nesse período. E nós atendemos a área toda, incluindo este condomínio. Mas nós não recebemos reclamação de queima de equipamento dos elevadores. Vocês só foram surpreendidos com essa informação, com esta ação? Exatamente. Dos elevadores. Não houve nenhum tipo de comunicação, nem por telefone? Não temos nenhum registro de reclamação desses equipamentos. Mas houve uma descarga elétrica na região? Na região. Tá. Mas não tem notícia de que esses equipamentos. Tá bom. Isso, não tivemos a oportunidade de resolver isso administrativamente.
Tá. Mas vocês não mandaram ninguém lá no condomínio? Foi no condomínio para restabelecer a energia, com 40 minutos após a reclamação da falta de energia. Entraram em contato conosco informando que o condomínio estava sem energia. Então, na verdade, só um instantinho. Então, na verdade, houve uma reclamação. Houve uma reclamação de falta de energia. Mas não houve comunicação de que equipamentos haviam sido queimados? Exatamente, não houve. No momento da reclamação, foi falado somente da falta de energia, né? Até porque você só tem como saber se queimou alguma coisa depois que a energia foi restabelecida. Nesse período, não. A síndica não entrou em contato com a Senar? Para reclamar sobre os elevadores, não. Houve um contato conosco sobre... Ela prestou depoimento dizendo que ligou, que informou. Houve uma reclamação conosco de uma contra-contrato em nome da senhora Olga sobre televisores, no qual nós ficamos, nós enviamos um e-mail informando que ela poderia nos informar os laudos, os laudos de orçamento, para que nós fizéssemos o ressarcimento das televisões. Só Quer dizer que a síndica reclamou dos televisores, mas não reclamou dos elevadores, é isso? Isso, os televisores são da casa dela, não dos laudos... Mas os elevadores não reclamou? Do condomínio, não temos... Nem do portão eletrônico? Nem de portão. Nem do interfone? Nem do interfone. Nossa. Porque os interfones e esses outros equipamentos, eles são do condomínio. E os televisores... Não houve reclamação dela, ela não falou? Não. Não é possível que quando ela tenha ligado, a atendente tenha perguntado o CPF, ela tenha dito o CPF, e ali não tenha sido registrada essa reclamação? Sim, foi registrado, mas na conta-contrato que é em nome dela, sobre os televisores. Tá bom, tá certo. Só está dizendo que é assim, tá bom. Então vamos dizer que é assim. Doutora, perguntas? Ah, é? Tá mudado, Doutora, só tem perguntas? Você tem conhecimento do protocolo em relação aos blocos A e B que foram solicitados? Temos registro de protocolo desses dois blocos. O protocolo, que justamente é o que está na inicial, ele se refere à conta-contrato em nome de Dona Olga. Tá? Que é o protocolo 4260-2771. Você tem conhecimento que poucos dias, ou não sei precisar quantos dias, se houve troca do transformador, porque foi comentado sobre um estouro. Você tem conhecimento se houve troca do transformador daquela que fica de frente ao condomínio? Sobre a troca do transformador, eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento para esse processo que houve uma descarga atmosférica na localidade e nós fizemos um atendimento na localidade. Você tem conhecimento que em uma das reclamações houve uma defesa na ocasião da audiência de conciliação, em que foi dito que a reclamação não foi registrada porque estava como 31 de fevereiro. Você tem conhecimento? Não tenho conhecimento dessa informação, até porque nós não temos a reclamação nessas duas contas-contratos do condomínio. Nós temos a reclamação na conta-contrato da autora, que é a senhora Olga. Tem mais perguntas, Excelência? Doutora, as testemunhas estão aqui presentes? Estão presentes? Sim. A senhora vai voltar para o seu local, está sentada, e vou pedir ao Pitágoras que chame. Ricardo, porque talvez ele resolva. Carlos Alberto. Acho que talvez seja
só ele resolve. O Carlos Alberto. Vamos aqui. Vamos passar aqui lá no aula. Tá? Se você pegar a cadeira bem ali, por favor. A senhora passar a cadeira de máscara, a senhora vai. Aqui, moça, aqui. Essa cadeira bem aqui. Eu vou falar mais alto ainda, tá? Tá bom. Vou começar, ele vai ter que pegar a máscara para ficar mais nítido. Tem que falar pausar. Pitágoras, peça para isso aí na sala, tá? Para a gente poder continuar. Vou pedir que o senhor tire a máscara para prestar depoimento, tá? Ok. Bom dia, senhor. O seu nome completo, por favor? Carlos Alberto de Santos Corrêa. O senhor pode repetir, por gentileza, mais alto? Carlos Alberto de Santos Corrêa. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, senhor Carlos Alberto? Casado. Sua profissão? Maranhão. Sua profissão? Porteiro. Porteiro. O seu endereço completo? Rua da Estrela, Casa 1, Parque Jair. Parque? Parque Jair. Jair. São Luís, Maranhão? São José de Ribamar. São José de Ribamar, perfeito. Tá. O senhor é porteiro, é isso? O senhor é porteiro do condomínio Porto do Sol? Isso. Eu vou ouvir o senhor meramente na condição de informante, tá? O senhor estava de serviço no dia que aconteceu o problema? Estava sim. E o que aconteceu? Me diga aí. Aconteceu porque teve uma queda de energia. Uma queda de energia. De 6h30 até acho que umas 10 horas da noite. Não sei direito, porque eu já tinha entregado já o plantão, 7 horas. E quando eu saí, ainda não tinha voltado. Sim. E no dia seguinte, o senhor trabalhou? Não, no dia seguinte foi outro. E quando o senhor voltou, o senhor trabalhou? Trabalhou um dia sim, um dia não. Sim, quando o senhor voltou, tinha algum problema com os equipamentos? Com certeza. Quais? O elevador não funcionou. A mesa de interfone queimou. E os dois portões, os dois motores. Tá. A síndica chegou a dizer para o senhor que tinha falado com a SEMAR, que tinha pedido para a SEMAR ir lá, ou não chegou a comentar? Comentou. E a SEMAR foi lá? Não, no meu plantão não foi. Tá bom. Doutora, a senhora tem perguntas? Doutora? Não. Não ouvi. Não, senhor, essa aí. Não tem perguntas. Perfeito. Doutor Renan, tem perguntas? Excelência, tenho apenas uma. Pois não, doutor? Eu só gostaria que o senhor Carlos Alberto, ele esclarecesse o horário que ele deixou a portaria e se nesse horário já havia falta de energia. Ele disse, o senhor prestou depoimento, ele saiu às 19 horas e a falta de energia foram às 18 horas. Ele já respondeu essa pergunta, doutor. Qual é a Ok, próxima? só apenas isso, que eu não tinha entendido. Perfeito. Não é isso, seu Carlos Alberto? Isso. Perfeito. Mais alguma pergunta, doutor? Não, sem perguntas, Excelência. Obrigado, seu Carlos Alberto. Muito obrigado. Bom dia para o senhor está dispensado.
Bom dia, senhora. Bom dia. Eu vou pedir apenas durante o seu depoimento que a senhora tire a máscara para a gente poder ouvir melhor, tá? É rapidamente. Desculpe. Bom dia. Seu nome completo, por favor? Cláudia Maria da Silva Carneiro. Cláudia Maria da Silva Carneiro, a senhora é brasileira. Seu estado civil? Solteira. Sua profissão? Protética. O seu endereço completo, por gentileza? Avenida Santa Isabel, número 23, condomínio Porto do Sol, apartamento 102, bloco B, Vicente Fialho. Então a senhora mora no condomínio Porto do Sol, não é isso? Isso, sou moradora do apartamento 102. A senhora é condômina, né? Eu vou ouvi-la meramente na condição de informante, já agradecendo pela sua sinceridade. A senhora se recorda desse episódio? A senhora pode nos relatar o que aconteceu? Olha, como já tem mais de um ano, mas eu sei que quando faltou a luz, já foi depois das 6. A luz faltou. Teve um pouquinho de tumulto no condomínio, que teve uma explosão do transformador. Então, isso, inclusive, eu desci, porque Sim. O transformador explodiu e a gente ficou sem saber o que tinha acontecido direito. Houve uma explosão no transformador, né? Tá. Teve explosão do transformador. Né? E ficamos sem luz. Eu moro com 2 idosos, meu pai tem Alzheimer, minha mãe é cadeirante. E eu fiquei preocupada de saber o que tinha acontecido. Se tinha sido só no condomínio ou tinha sido total, né? Muito preocupada com a hora, se fosse demorar para voltar a luz, como realmente demorou um pouquinho. Quando voltou, tinha algum problema, algum dano? Olha, queimou tudo no condomínio, inclusive na minha casa queimou televisão, eu perdi televisão. Não, mas eu me refiro no condomínio. O condomínio queimou o portão, queimou o interfone, queimou o elevador. Nós ficamos num transtorno imenso. E houve reclamação para a síndica? A síndica não tomou uma providência? Teve, a síndica fez reunião. Repita, eu não entendi. Nós fizemos reunião com os condôminos, porque o nosso prejuízo foi muito grande, foi elevador, foi central de interfone, foi portão, nós tivemos muito prejuízo. E ela não entrou em contato com a companhia de energia, com a Equatorial, com a hoje antiga SEMAR, hoje Equatorial? Entrou, eu também tentei entrar em contato também, que eu também tive prejuízo, mas eu acabei desistindo devido à burocracia. Eu acabei desistindo devido à burocracia, é um transtorno muito grande. A senhora foi vencida pelo cansaço? Foi vencida pelo cansaço. Entendi. E a SEMAR chegou a ir ao condomínio para fazer alguma averiguação? No condomínio, eu acho que eles não foram fazer, não. Eu não me lembro disso, se eles estiveram no condomínio para fazer averiguação, mas eu acho que não. Eles trocaram o transformador da rua que queimou. Isso eles trocaram. Explodiu, né? Tá. Explodiu. Tá certo. Perfeito, tá bom. Tá certo. Doutora, a senhora tem perguntas? Sim. Por favor, doutora, faça. Por ocasião da reunião que a síndica convocou, vocês pagaram alguma taxa extra? Nós estamos pagando ainda uma taxa extra, né, devido ao problema que teve no elevador, que ainda não está consertado direito, foi só um paliativo. Né? Ainda tem muito problema para descer com a minha mãe, porque ela tem dificuldade de locomoção, e os botões não funcionam direito. O elevador funciona, mas os botões não marcam. Então, teve dia do elevador, em vez de descer, ele subiu. Minha mãe ficou com medo, ela saiu do elevador, e foi um transtorno, e acabei não saindo com ela, porque ela tem dificuldade de locomoção, ela desistiu de sair, devido a esse transtorno do elevador que nós estamos com ele até hoje. Ele funciona, mas ele não marca. Doutora, mais perguntas? Só isso. Doutor Renan, o senhor tem perguntas?
Sem perguntas, excelência. Como? Sem perguntas. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia para a senhora está dispensada. Põe a máscara e a senhora aguarda lá fora, tá bom? Senhores, alegações finais em quanto tempo? Pitágoras, por favor, me foque na advogada, por gentileza. Quantos dias para alegações finais? 10 dias? Excelência, pode ser 10 dias úteis? Não, então seriam 15 dias corridos, pode ser? 15 dias corridos? Isso. E Tá pode bom? ser, sem problemas. Não há mesmo possibilidade de acordo, doutor? Eu não costumo Excelente. perguntar isso muitas vezes. Infelizmente não, excelência. Tá bom, doutor. Tá certo, não tem problema. Então, Ok. nós vamos ler a ata agora, tá? Para tomar o aceite dos senhores, tá bom? Prestem só atenção. Ok. Pitágoras vai ler a ata, por gentileza. Pitágoras, por favor. Ok? Você está acompanhando aqui, doutora? Está dando para ler? É porque eu sou meio ceguinha, mas pode ir. Condomínio Porto do Sol, Olga Mercedes Ribeiro Souza, Maria Aparecida Gomes Oliveira Mendes, OAB 14351, Equatorial Distribuidor de Energia S.A., Equatorial Maranhão, Distribuidor de Energia S.A. Cíntia Moraes Garras, Renan Castro Cordeiro Leite, 19917. Ok, doutor? Correto. Dando início à audiência virtual, pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito titular da Sexta CIB, acompanhado dos servidores Geisa Cristina Leite Oliveira, Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Presente na sala virtual, a parte ré, devidamente representada, e seu advogado. Presente na sala de audiências. Fala em cima. Presencial, a parte autora e o advogado. Só um minutinho, não estou vendo isso não. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes as particularidades dessa audiência, com as quais concordaram. Em seguida, passou-se por o depoimento do preposto da autora, da parte ré, e de duas testemunhas arroladas pela parte autora, Carlos Alberto e Cláudia. Sim, vou colocar. Ouvidas como informante. Um e-mail ali, informante. Preservando-se a formalidade do ato. Ok, doutor Gervásio? O link da audiência será disponibilizado no canal do YouTube desta vara, cujo endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão. Preservando-se a formalidade do ato. Ok, doutor Gervásio? O link da audiência será disponibilizado no canal do YouTube desta vara, cujo endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão.
Não havendo das provas a produzir, conseguimos as partes prazo comum de 15 dias corridos para a apresentação de alegações finais. Confere. Prazo comum e corrido, prazo comum de 15 dias, prazo comum de 15 dias corridos para a alegações. Confere. Doutora, vamos lá. A senhora concorda com os termos da ata? Sim. Doutor Renan, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo, excelência. Bem, diante da informação de que os senhores concordam com os termos da ata, eu declaro encerrada a presente audiência de instrução e julgamento e determino o encerramento da sua gravação. Desculpa, porque ainda está